Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite a todos. Falhou aí nesse finalzinho você me chamando, mas vamos falar desse clássico aqui no Newton Santos. Botafogo voltando a vencer depois de 4 partidas, como o Donan trouxe aí. São 8 vitórias seguidas contra o Fluminense. Há quase, então, 3 anos o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense, mas existia uma grande expectativa para esse jogo, muito por conta do desempenho do Botafogo nas últimas partidas. No meio da semana, o Botafogo perdeu para o Estudiantes em um jogo muito ruim, mas hoje aqui foi um Botafogo dominante, bem superior do que o Fluminense. O Fluminense, vale a gente lembrar, descansou durante essa semana. O Renato Gaúcho mandou a equipe reserva para a Copa Sul-Americana, inclusive ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe, ou seja, Fluminense descansado para essa partida, mas parecia o contrário, porque o Botafogo dominou o primeiro tempo. Vale a gente trazer também mérito do Renato Paiva, porque ele surpreendeu na escalação da equipe, colocando o Mastriani na frente, então esse quarteto ofensivo diferente, com muita movimentação. Com isso, o Igor Jesus teve mais oportunidades para sair por conta de um Mastriani mais fixo em alguns momentos, o Savarino jogando pela ponta esquerda e depois indo para a parte central do campo, que é o lugar que ele mais gosta de jogar. E hoje o Botafogo saindo aqui com esse resultado positivo. Na primeira etapa, o Igor Jesus teve pelo menos 3 oportunidades, em uma delas acertou a trave. O Matheus Martins também 2 vezes parou no goleiro Fábio, e o gol do Botafogo saiu com o Vitinho aos 36 minutos, uma jogada até invertida, porque o Vitinho se infiltrou como atacante, recebeu de Igor Jesus e fez 1-0. O Botafogo empilhou chances na primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense voltou até pressionando mais a saída de bola, teve uma chance ali aos 7 minutos com Bernal. O Botafogo voltou a ter outras oportunidades, o Savarino de falta mandou com perigo. Do outro lado, num erro de Igor Jesus, o Fluminense também teve uma grande chance, cobrança de falta do Arias, ele acertou o travessão. E como vocês falaram aí, com certeza aquele lance mais pro final do jogo entre Gregore e Arias vai ser debatido. O Fluminense pediu pênalti, o juiz mandou seguir, e no finalzinho ainda teve então o gol do camisa 10, Savarino, em velocidade, aproveitou também um erro do Fluminense e marcou o segundo do Botafogo, tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Mas é isso, um Botafogo que volta a vencer e traz dias de paz, pelo menos os próximos dias, para o técnico Renato Paiva, que fez essa mudança aí na escalação, lembrando que ele tem a confiança da diretoria. E hoje, então, um ponto positivo desse quarteto ofensivo. E a gente aqui na arquibancada teve gente falando, olha, esse primeiro tempo lembrou aquele Botafogo de 2024. Edu, eu volto com você. É isso, e impõe a primeira derrota do Tricolor com o Fluminense no comando. Com o Renato Gaúcho no comando, a gente vai ouvi-lo já já. Que resumo que fez Roberta Barroso, hein? Em 2 minutos ela resumiu tudo o que aconteceu no jogo. Parabéns, Roberta, mas não tem moleza não. Vai pra zona mista que o pessoal tá te esperando já já. A gente quer as entrevistas aqui no Sport Center. Até já, amiga. Tchau, tchau, gente. Até já. Vou lá pra zona mista. Beijo. Valeu. Né? Resumiu tudo que tinha de importante no jogo, ela citou. Só tem craque aqui. É um computador na cabeça. Sabe muito. Sabe muito. E aqui não tem teleprompter não, hein? Bom, é incrível, né? Porque a gente falava muito previamente do jogo e era assim, times em momentos diferentes. O Fluminense muito bem na tabela, descansado, o Botafogo pressionado lá embaixo, precisando da vitória. O primeiro tempo parecia que era o contrário, né, Donan? O Renato ele conseguiu mudar muito o ambiente do Fluminense. E acho que trouxe uma confiança para os atletas, acho que o ambiente ficou mais leve, né? Saiu de uma maneira um pouco mais desgastado o mano ali do Fluminense. E quando ele teve pouco tempo para treinar, o resultado veio. E agora que ele teve uma semana cheia com o time, né, ideal do Fluminense, que ele preservou durante a semana Sul-Americana, o time não correspondeu. Hoje o Botafogo foi bem superior. E o primeiro tempo do Botafogo, de fato, em vários momentos, lembrou o Botafogo do ano passado. O Botafogo do Paiva até agora, ele tinha um problema muito crônico, assim, de um time distante dentro de campo. Hoje ele modifica, surpreende, coloca um 4-4-2. O time consegue dominar o meio campo, jogando mais próximo, de maneira compacta, com intensidade, pressionando o Fluminense e com muita velocidade quando tinha a bola. Porque ele coloca o Savarino na esquerda, só que o movimento do Savarino é de sair da esquerda e aparecer por dentro. Ele era mais um jogador no meio campo que gerava essa superioridade e ele abriu o corredor para
para essa velocidade do cuiabano, que tem essa característica, né, do cara com força, né, para atacar o corredor. E a Roberta destacou também a maior mobilidade do Igor Jesus com o Mastriani ali de referência. Sim. Boas sacadas, né? Boa sacada. Do lado direito ele coloca o Matheus Martins, que é um jogador que em vários momentos atua pelo lado esquerdo, mas ele ali pelo lado direito ficou uma dobradinha com muita velocidade e muita agressividade com o Vitinho e o Matheus Martins. Então acabou dando muito certo. Quando você fala de dupla de meio campo, Marlon Freitas e Gregório se conhecem muito bem, né? Altíssimo nível. Eles também sustentando o meio campo com qualidade, se apresentando para jogar. E eu acho que essa sacada da dupla de ataque, que me surpreendeu, não vou, né, negar isso, tem muito a ver com essa característica do Igor Jesus. Porque às vezes a gente cobra o Igor Jesus como se ele tivesse que ser o principal artilheiro do país. Mas a característica de jogo dele, em vários momentos, na movimentação inteligente dele, abrir espaço para os companheiros. Então, ele circula muito, ele gera muita chance para o Botafogo por conta dessa movimentação inteligente. O Mastriani um pouquinho mais fixo, né? É mais um 9. O Igor Jesus, ele pode ser esse 9, mas ele pode também circular. Então, hoje, o Paiva, que estava sendo criticado, foi muito bem. Ele foi melhor que o Renato no duelo. No segundo tempo, recuando um pouquinho mais, mas sendo perigoso também nos contra-ataques. Depois, como o Silas falou, a entrada do Arthur, também na vaga do Matheus Martins. O Savarino jogando muito, melhor em campo. Hoje uma partida muito convincente do Botafogo e talvez uma solução para o restante da temporada. Pode ser que esse 4-4-2 seja a solução para o restante da temporada. Ô, Silas, a gente vai ver já números da freguesia, já que a gente pode falar, entre Botafogo e Fluminense. Mas no intervalo... Da paternidade. Da paternidade. Como disse já. No intervalo, o Ganso fala sobre a falta de marcação, de todo mundo marcar mais à frente, e o Fluminense volta realmente marcando mais na saída de bola do Botafogo, até mudou um pouco o panorama da partida, né? Você acha que o Renato Gaúcho chegou a ser surpreendido por tudo isso que o Renato Paiva preparou? Eu acredito que sim, não deveria. Porque ficou aqui, né? Consegue um empate lá com o gol do Nonato, aliás, um golaço. Golaço, né? Praticamente Salvador, nos últimos segundos, não foram nem minutos, nos últimos segundos do jogo. E um golaço de fato. Pressionou lá também, isso é fato, mesmo o Renato não estando, o Marcão, né? Que estava ali substituindo o Renato à beira do campo. Mas nesse jogo, Edu e Dona, o Dona lembrou bem. Quando o Almada estava em campo e quando o Luiz Henrique ainda estava no Botafogo, os dois, o Savarino jogava pelo lado direito do campo, fazendo a meia-direita ali, e quem flutuava pelo lado esquerdo e vinha fazer o time jogar para abrir brecha para os laterais era o próprio Almada. Agora, com a saída do Almada, o Savarino fazendo essa função e colocando o Matheus Martins do lado direito, o Igor Jesus consegue vir para fazer um pivô, não precisa vir tanto, mas ele consegue vir quando vem, a bola chega nele, para e tem o Mastriani ainda atrás dele. Então, o Igor Jesus consegue fazer esse segundo homem atrás do centroavante. O Mastriani já não conseguiria fazer, vir aqui atrás e fazer também o jogo da marcação. E é curioso que o Mastriani até participa pouco, efetivamente, comparando, claro, com outros jogadores, o próprio Igor Jesus. Mas ele tem a função muito importante ali, né? Sem dúvida nenhuma. É que quando estava o Igor Jesus lá de 9... e o Luiz Henrique, a bola... O Igor Jesus era esse cara. Ele tinha que esperar a oportunidade para ser um matador, como o Cano faz no Fluminense. Mas agora, nesse novo formato, e a gente precisa lembrar também, o Botafogo também está sem o Bastos, que dá uma segurança muito grande lá atrás. Às vezes você fica muito seguro lá na frente, quando você está muito seguro lá atrás. E o Botafogo agora está se arrumando lá atrás também. Donan lembrou bem os dois volantes, o Gregório e o Marlon, esquece, são os dois campeões da Libertadores, campeões brasileiros, mas dali para frente, o Arthur chegou com um nome forte, mas ainda não é, ainda está tendo que se provar o Arthur no Botafogo, porque está entrando no lugar do melhor jogador da Copa Libertadores, que foi o Luiz Henrique. Então, assim, é um momento delicado. Vamos ver as movidas que o Textor deve fazer agora para junho. Vai fazer alguma... Vai ter que fazer, porque eu não sei se só com isso vai alcançar. Só uma questão no que você falou, que eu acho que é importante. Primeiro, no primeiro tempo, o Botafogo atropelou o Fluminense tecnicamente, taticamente, muito fisicamente. Nos duelos, sufocando, pressionando, recuperando bola na saída de bola, né? No segundo tempo, isso é modificado. E até para dar mérito para o Mastriani, que foi uma peça importante sendo esse 9... No primeiro gol do Botafogo, quem volta e recupera a bola, quem faz o desarme no campo defensivo do Botafogo foi o Mastriani.
E aí o Botafogo tem um campo para acelerar, e quando o Botafogo tem um campo para acelerar, ele te atropela, né? O lado direito hoje funcionou muito. Eu vou te falar, o Botafogo só não ampliou mais esse marcador, apesar do Vitinho ter feito gol. Em várias oportunidades o Vitinho foi essa válvula de escape, ele conseguiu ir até a linha de fundo, e essa é uma coisa que ele tem que trabalhar. No momento da última decisão de acertar o passe ou de vir para uma finalização, ele estava errando nessa decisão. Que são inéditos. Essa história acabando com as piadas pra cima deles. Né? Vamos dar uma olhada. Já temos uma freguesia. Põe na tela pra gente, então, a superioridade do Botafogo no clássico vovô. Vamos ver então, galera, a respeito algumas notícias aí, né? A respeito do Fogão. O Paiva, será que ele tem chance de ser demitido, né? Uma notíciazinha aí do GE. Botafogo reforça a confiança mesmo com pressão dos torcedores. A pressão de fora, né, para dentro, não afeta o pensamento do Botafogo sobre o Renato Paiva. Se alguns torcedores podem estar no banco, estar na bronca, né, pelo desempenho recente da equipe, a posição da diretoria do clube carioca é de respaldo ao português. Neste momento, o alvinegro não cogita demissão e mantém o voto de confiança no técnico, ainda que existam observações sobre o trabalho. O Botafogo enfrenta o Fluminense, né? Enfrentou hoje. Mesmo com os números ruins, a visão interna é de que há uma construção de trabalho. A análise da diretoria é que alguns jogadores não estão performando o que podem, como o GE publicou na última semana. Tester saiu em defesa de Renato Paiva nessa semana. Nosso treinador é muito bom, mas estamos em um momento que nossos jogadores não estão executando. Acredito no treino e no sistema de jogo. Nossos jogadores sabem bem da responsabilidade que carregam em seus ombros. A temporada ainda é nova, mas a tradição do pânico é velha, segundo aí o Tester, né? Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar se necessário, assim como foi no ano passado, escreveu o empresário nas redes sociais. Há convicção, mas nem tudo são flores. Algumas escolhas, como a insistência de Patrick de Paula atuando mais avançado no meio de campo, não necessariamente a presença do camisa 6 em campo, vale ressaltar. São, por vezes, vistas como exageros. Nesse sentido, há novamente o entendimento que as mudanças feitas pelo treinador são realizadas por necessidade, apresentados pelo elenco. A posição atual de John Tester é de confiar em Renato Paiva. As pessoas próximas, o americano afirma que o português é um grande treinador. Então, galera, eu acho que depois dessa atuação aí do Botafogo, nessa última atuação, com 2 gols, acho que o Renato Paiva aí vai ser menos criticado, né? O Botafogo veio muito bem desse jogo, jogou muito bem, colocou muita pressão e eu acho que o Botafogo tem tudo para deslanchar. Savarino executando bem, fazendo gols, e a gente precisa manter esse foco, né? Vejam só, continuando a notícia, né? Independente do resultado no clássico de hoje, que a gente venceu de 2-0, né? A tendência é que o pensamento do empresário não mude. Tester trata a questão no Botafogo com cautela e entende que a tendência é por evolução nos jogadores para com o esquema, além de já ter mapeado no mercado a possíveis mudanças para suprir buracos no plantel na janela do meio do ano, né? Então é isso, galera. Agora é esperar, ver a melhora aí do Botafogo. Vamos ver aí o que o Fogão tem pra gente, né? Tester deve estar feliz aí com essa vitória, principalmente Renato Paiva, né? Os jogadores também devem estar bem confiantes. Vamos ver se vão tentar continuar insistindo, né, no Patrick de Paula e atacando avançado. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.